Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aí para trazer a nossa meditação na Palavra de Deus. Mas vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede-nos mais uma vez de poder estar na Tua presença. Toma cada inscrito deste canal nas Tuas mãos, derrama da Tua bênção sobre a sua vida, sobre seus familiares, repreenda toda retaliação, todo embaraço e nos conceda-nos graça para cada dia estar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, então, Deus é maravilhoso. Amados, nós vamos fazer uma meditação hoje sobre portais abertos e por qual devemos entrar. Portais abertos e qual portal ou qual porta eu devo entrar. Mas deixa seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Lembrando que de segunda a sexta-feira estaremos aí sempre ministrando a palavra de Deus. Amém? Quero que Deus vos abençoe cada dia. Vamos basear mediante a ministração na pergunta que a nossa irmã Eliana fez. Então vamos estar meditando sobre essa questão. Vamos falar sobre portais abertos e depois vamos falar como fechar alguns portais que foram abertos em nome do Senhor Jesus. Bom, quando se fala de portal, ou de portais ou porta, né, se diz de oportunidade, ela seja boa ou seja ruim. Tudo depende da decisão que tomamos para que essas portas venham a se abrir. Portal ou porta porque abre alguma coisa, né, alguma coisa que a pessoa ela acaba abrindo. Então, nós vamos abordar sobre dois tipos de portas e uma só decisão que precisamos tomar. Duas portas ou dois portais e somente uma decisão que nós precisamos tomar. Cada porta que você abrir, abre outras portas. Tudo vai depender do teu ponto de vista e da forma que você vai estar diante do Senhor. Vamos abordar alguns tipos de porta aqui. Mas vamos falar primeiro sobre a porta do pecado, tá bom? A porta do pecado. Está lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, onde Deus fala com Abel, Deus fala com Caim, na verdade. Quando Caim desejou fazer o mal com o seu irmão, então Deus disse para Caim, no capítulo 4, versículo 7, se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É tão interessante que aqui fala de uma porta chamada porta do pecado. Então, sabendo Deus que Caim queria fazer o mal contra o seu irmão, Deus foi diretamente falar com ele. Olha, se você fizer bem, será aceito. Toda a tua boa ação que você faz é aceita. Mas tudo que você faz de errado não tem condições de ser aceito. Assim como a pessoa está num relacionamento, né, ela vive nesse relacionamento, ela está nesse casamento há tempo. Tanto o homem como a mulher, se fizer o que é bom dentro do relacionamento, coisas boas vão acontecer. Se o filho fizer o que é bom dentro da sua família, entre seus pais, obediência e outras coisas mais, coisas boas vão acontecer. Se eu fizer o que é bom com a minha saúde física e emocional, coisas boas vão acontecer. Mas se eu fizer o que é mal, é óbvio que consequências virão. Porém, o caso de Caim, Deus fala, olha, se você fizer o bem, será aceito. Mas você saiba que o pecado já está à porta. Porém, sobre ele você pode dominá-lo. Você pode dominar este mal que quer te conquistar. Você pode resistir, você pode trancar a porta e não deixar este mal entrar. Mas nós conhecemos que ele então resolveu dar cabo de seu irmão. O que o apóstolo Tiago fala, capítulo 1, versículo 14 e 15? Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Então, todas as decisões que você for tomar,
Ah, mas Deus não impediu. Deus não vai impedir, querido. Deus não vai colocar barreira para você não errar. Ele vai lhe falar o que é certo e errado. Ele vai lhe direcionar o que é certo e errado. Entende? Deus vai direcionar. O problema nosso é que tudo que nós fazemos de errado e dá errado, e a gente culpamos a Deus. Tudo. Não, Deus é culpado porque Deus devia ter evitado. Deus não vai evitar. Deus deu você o livre-arbítrio de escolha, meu irmão. Meu jovem, Deus dá você o livre-arbítrio de escolha. Então, porém, você pode dominar. Então, o que acontece? Mediante a esse lado que Caim abriu, essa porta, ele deu legalidade, abriu a porta do pecado. Então, o pecado passou a fazer parte da vida dele. Aí também abriu a questão, ele passou a ter acesso a um portão ou porta espiritual. Gênesis 28:16 fala assim, que muitas das vezes existe a questão da porta espiritual, existe. Vamos lá. Jacó, acordando do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. Eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Então Jacó teve um sonho. Jacó era um pilantra, malandro, né? Fez várias coisas erradas, estava fugindo de seu irmão. Porém, ao deitar à noite, ele viu uma escada e o anjo subindo e descendo. Ele acordou e viu, olha, realmente aqui é a porta do céu. E ele fez um voto com Deus. Pai, se o Senhor me abençoar em tudo que eu fizer e eu vou estar em segurança, eu vou servir ao Senhor. Olha que coisa interessante. Então, Deus mostrou para ele portas espiritual. Dentro dessa porta espiritual, se ele tomasse a decisão e aceitasse a aliança e o voto que ele fez com Deus, ele seria ricamente abençoado. Abençoado financeiramente, abençoado em seus projetos, em sua família. Então entendemos que Deus falou com Caim. Caim a porta, o pecado já é a porta. Sobre ele você pode dominar. Mas ele resolveu escancarar a porta do erro. Porém, com Jacó, Deus mostrou para Jacó a porta do céu. Mas ele disse: Deus, eu faço um voto com o Senhor. Se o Senhor me abençoar em tudo, se eu for e me der bem, quando eu voltar as coisas, eu vou te servir. E depois ele serviu. A porta do céu é aberta para todos. Apocalipse 4, versículo 1 fala assim: depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Né? A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ali fala a experiência que João teve na ilha chamada Pátimo, né? Fala a experiência das 7 igrejas e das revelações do Apocalipse. Então, esses portais espiritual, eles existem. Literalmente, esses portais espiritual, eles existem. Porém, eu tenho que tomar a decisão certa para que eu não possa cair no erro. E também a Bíblia fala sobre outra porta, chamada porta larga e a porta estreita. Então, portais ou portas estão à disposição, porém, cabe a nós tomarmos a decisão. Então, o que Jesus fala assim? Mateus 7, versículo 13. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. O que nós vamos aprender nessa questão desses portal, dessa porta que Jesus está apresentando? 2 portas. Jesus apresenta 2 portas, porém uma só decisão. Mas Jesus ele dá a instrução: essa é a porta larga, meu filho. Essa porta larga vai abrir outros portais. E esses portais que forem abertos vai te levar à condenação. Porém, eu tenho uma outra porta, uma outra alternativa. É a porta estreita. É a porta da obediência. Mas o problema do ser humano é eles sempre querem a porta larga. Eu já fui pela porta larga muitas das vezes.
entrei em muitos conflitos, muitas batalhas. Mas rapidamente voltei, caí em si, como diz o filho pródigo, e voltei correndo para a casa do Pai. Então a decisão cabe a nós. Não podemos chegar e culpar Deus por uma coisa que acontece de errado. Eu tomei minha decisão, você está tomando sua decisão em tudo que você vai fazer, seja no relacionamento, seja numa empresa, em fechar negócio com uma outra pessoa na sociedade, né? Seja numa viagem que você vai fazer, né? Seja em tudo que você for fazer. Você tem duas oportunidades, duas portas, porém uma só decisão. João capítulo 14 fala assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí já está mudando a perspectiva de visão, Jesus está mudando com seus discípulos. Jesus está dizendo, olha, eu sou o caminho que conduz à porta da obediência. Eu sou o caminho que leva vocês a servir a Deus de maneira correta. Mas ele não está obrigando ninguém a segui-lo. O problema de algumas pessoas, até de alguns líderes e outros mais, que muitas vezes querem impor Jesus goela abaixo, né, na vida das pessoas. Não, querido, cada um toma suas decisões. Então, assim como Jesus é o caminho, a verdade e a vida que conduz ao Pai, ele é a porta, e toda ovelha que entrar por ele salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Assim também Jesus apresenta o adversário das nossas almas, o diabo. João 10,10, ele fala assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus fala, assim como Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o nosso adversário também, ele é o caminho do erro, da desobediência. Ele vai conduzir aquele que serve a ele a caminhos diferenciados. Ele vai abrir a essas pessoas portais que muitas das vezes vai lhe atrapalhar. Então todas as decisões que tomamos terá uma capacidade de abrir porta ou portais, seja bom ou ruim. É por esse motivo que a Bíblia traz, né, faz algumas restrições para que não se envolver com coisas ocultas, pois podem desencadear na vida da pessoa uma série de problemas. Agora, quais são os portais, quais são as portas que eu devo tomar cuidado? Muitas portas. E é o que nós vamos abordar no decorrer dessa ministração. Muitas portas tem que tomar cuidado. Se eu estou servindo a Cristo com todo o meu coração, então eu estou no caminho da obediência, eu estou entrando na porta da obediência. Então, Cristo vai me fortalecer, vai me abençoar. Porém, se eu não quero servi-lo, e mesmo não servindo a Cristo, existem pessoas que elas permanecem sua vida normal. Mas outras, até alguns cristãos, preferem entrar por uma porta que vale abrir outros portais. Aí vai lhe prejudicar. E é o que nós vamos abordar na ministração desta palavra. Amém? Mas vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos teus filhos. Pai, eu entrego cada um, ó Deus, que o Senhor guarda-os, que o Senhor livra-os, meu Pai. Ensina-nos e ajuda-nos a tomar a decisão certa, ó Deus, em tomar uma decisão que o teu nome venha a ser glorificado. Não permita, meu Pai, que nós venhamos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra esse irmão, livra esta irmã, em todas as decisões que forem tomadas. Senhor, que esses portais malignos que foram abertos venham a ser fechados em nome de Jesus. Ó Deus, toda maldição, Deus, que foi proferida sobre esta família, sobre esse casal, sobre esta empresa, toda obra de ocultismo, eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus. Pai, o Senhor entra com cura, com milagre, com restauração sobre esta vida. Oh Deus, em nome de Jesus, entra nesta causa, honra os teus filhos, honra este irmão e esta irmã, honra, Deus, este trabalhador, meu Pai, que está dedicando a sua vida para manter a sua família, cuidando de seus negócios, esse irmão que está no campo de missões, este obreiro que está enfrentando grandes batalhas, em nome de Jesus, dá-lhe força, graça, para que ele venha superar e sair vencedor em nome de Jesus. Eu abençoo este lar, eu abençoo esta família, eu abençoo o projeto dos teus filhos, e eu quero a tua graça sobre cada um, sobre cada inscrito deste canal, em nome de Jesus. Amém, querido?
querido, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Compartilha, divulga aí este canal em nome do Senhor Jesus. Se inscreva e dá o seu like para a glória de Deus. Faça pergunta e vamos estar respondendo aí em nome de Jesus. Tá bom, amado? Lembrando que de segunda a sexta-feira estaremos aí para a glória de Deus. Deus vos abençoe.